Bem-vindos à nossa 10ª live sobre medicina feminina feita por mulheres para mulheres. Hoje eu vou receber a psiquiatra Keren Salles. Para quem esteve com a gente aí esses 2 meses e meio, a gente recebeu médica do esporte, endócrino, nutróloga, ginecologista, 2 geriatras com um perfil bastante diferente, né, do meu. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Poliana, médica geriatra de formação, mas hoje eu levanto a bandeira aí da longevidade com vitalidade e muita disposição, e eu sou muito defensora de que saúde é um investimento de longo prazo e que, na verdade, para se preparar para envelhecer, a gente tem que começar aos 30 anos e não aos 80, como muita gente pensa. Então, estamos aqui para quebrar paradigmas? Para quebrar... Ai, gente, fugiu a palavra aqui. Keren tá chegando no pedaço, vai me ajudar a falar um pouco sobre psiquiatria, sobre saúde mental, principalmente na mulher 40 a mais, que é o escopo do nosso trabalho. Entender um pouco sobre o impacto da nossa saúde mental, tanto no físico quanto no espiritual. E aí, tudo bem? Oi, Prazer! É a primeira vez que a gente se fala sim. pessoalmente, ou pelo menos Pois por transmissão, né? sim. Ah, que legal. Obrigada por esse convite, né? Obrigada pelas pessoas que já entraram aí. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre tudo, né, que envolve esse universo de saúde mental, geriatria, o que as pessoas também Redes tiveram sociais. sociais, beleza. E eu sou médica psiquiatra, né? Terminei a residência em 2018, fiz residência em Porto Alegre, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, depois fiz neuropsicogeriatria no Clínicas lá em Porto Alegre. Trabalhei bastante com idosas já, Ai, então bom, depois a gente troca umas figurinhas, então. eu gosto bastante dessa área. Acabei depois saindo e tô atuando mais com jovens, mas é uma área que eu gosto bastante de estudar, né? E estamos aí para quem quiser tirar dúvidas também, estamos à disposição. Ah, com certeza. Conheci a Keren porque ela tem um podcast, mulherada. Então, para quem não conhece, acho que foi até uma jogadinha, né, com o nome dela, acho que é o que elas querem. Isso. E eu, assim, tenho ouvido alguns, principalmente sobre a parte de fertilidade e tal. Achei bem legal a iniciativa de vocês. E a Andrea, né, que foi endócrino, que a gente já fez uma live, para quem já assistiu, né? E parabéns, eu acho bem legal o trabalho de vocês. Estou acompanhando aqui. Quem não conhece, segue lá no Spotify, né? Tem no E eu não sei se tem Spotify, outros lugares. e na Amazon. Na Bem legal. Amazon. Maravilha. Então, Keren, vamos lá. Bom, também só para dar uma introdução, por que eu resolvi chamar alguém da psiquiatria, né, para falar, é que realmente teve uma doutora, que ela é bem conhecida no meio da psiquiatria, né, a Carmita Ábido, e ela deu uma aula sensacional no Brain esse ano, e, cara, o título foi muito impactante, assim, acho que ela faz muito sucesso, porque ela tinha muitos fãs lá, né? E era um congresso, assim, geralmente o povo não fica pedindo para tirar fotos, essas coisas, todo mundo mais quadradinho. Mas o título da aula dela era Tô linda, mas tô péssima, né? Quando a aparência atropela o bem-estar, assim. Eu falei, cara, isso era algo que precisava muito ser falado nas redes. Não é falado. E aí, como eu tava já nessa sequência de lives, combinando com a galera, com as meninas, né? Tipo, empoderamento feminino aí, todo mundo se ajudando. Eu falei, não, vou chamar uma psiquiatra e obrigada por ter aceitado e estar aqui hoje pra gente poder falar disso. Então, minha primeira pergunta, gente, quem quiser pode fazer as perguntas para Keren, que eu vou, à medida que eu vou vendo aqui, a gente vai, sei lá, alguém quer contar um relato de si ou do vizinho, enfim. Então, assim, e aí, sentir-se bonita influencia na nossa saúde mental, né? Tipo, como que as redes sociais têm impactado a saúde dessas mulheres? Sei lá, sobre a sua opinião, sua vivência de consultório. O que você... Eu acho que mistura um pouco, né? Assim, com certeza, você se sentir bem, né? Se sentir bonita, isso vai influenciar na saúde mental, né? E acaba que as doenças psiquiátricas, elas atrapalham bastante, né? Porque a pessoa não tem vontade
sair de casa, não tem vontade de levantar da cama, né? Depressão, assim, se sente mais ansiosa, então tudo que faz não parece que tá bom, então tudo isso vai acabar influenciando na saúde estética mesmo, né? Acaba ganhando peso, né? Não consegue sair para ir para academia, né? Algumas fobias também possibilitam isso. Então, com certeza, a beleza está muito dentro da saúde mental, né? Até acho que ela colocou nesse trabalho, a Carmita, ela é bem reconhecida, porque além de psiquiatra, ela trabalha também com sexologia, né? Então, ela fala sobre toda essa parte, né, das relações também. Então, se você se arrumar, estar bem, né, estar mais bonita, você vai conseguir se relacionar melhor, né? E pessoas mais felizes, elas acabam cuidando mais da aparência, né? Sim. Você fica mais segura, né? Você tem mais facilidade em se comunicar. Eu falo que é igual quando você tá mais se sentindo mais bonita, é igual quando você está estudando para a prova. Se você estuda muito, você vai super confiante em fazer, né? Se você estuda pouco, você fica ali com alguma dificuldade, algum receio. Então, é mais ou menos isso, assim, e acaba que as doenças psiquiátricas os pacientes acabam negligenciando. Então, um dos fatores que nós sempre falamos com os pacientes é isso, né? A medicação pode te ajudar, vai te ajudar a tomar o primeiro passo, mas sempre pensar no autocuidado, sempre pensar, né, na saúde por inteiro. Às vezes vai um dia para academia, fica nem que for 10 minutos, né? Que não é só pela estética também, é pela saúde física, né? E que às vezes é aquele desconforto inicial, né? Porque eu já tive paciente de falar assim, tem mais de 5 medicamentos, paciente usando mais de 5 medicamentos com o foco única e exclusivamente estético. E aí, e assim, nem era uma paciente obesa, nem nada disso. Muito pelo contrário, era uma pessoa muito maravilhosa, assim, já linda, mas não se via linda. Usava mais remédio do que muitos pacientes idosos meus. E aí o argumento foi: mas se eu não tivesse feito esse uso de todas essas substâncias para me ajudar a emagrecer, eu não conseguiria me aceitar de colocar uma roupa da academia para estar lá. Tipo, para mim é muito difícil, mas a medicação me ajudou nesse encorajamento de, assim, eu consegui emagrecer primeiro, porque geralmente a gente pensa, né? Tipo, vou na academia para emagrecer. E a pessoa, na verdade, não. Ela botou a carroça na frente dos bois, tipo, ela emagreceu primeiro para dar a autoconfiança e aí ela conseguiu ir para academia. Então, tipo, às vezes é bem isso, a gente negligencia essa questão do saúde mental, porque eu não sei o que a gente fala saúde mental, mas é o bem-estar de uma forma global, né? É assim, é o quanto você consegue se enxergar no espelho, ou o quanto você acha que você precisa estar bonita para você mesma, Sim. né? Porque também, assim, pelo outro lado, mulheres já assim mais maduras, tem aquela falsa ideia de que, mas quando eu tinha a sua idade, eu também tinha esse corpinho, mas agora eu não preciso mais dessas futilidades, não preciso, eu não tenho nem para quem mostrar. Aí você, né, tipo, pensa, como assim? Tipo, por que você não acha que você precisa estar bonita para você mesma, né? E aí você vê todo uma amargura, uma coisa pesada, e aí você fala, caramba, e eu tô super impotente, assim, imagina eu na frente de uma mulher dessa no consultório, tipo, o que você Sim. fala? Você sabe que essa mulher precisa estar enviesada, só que como que você faz? É uma construção, né? E... Eu até tenho um exemplo que eu atendi até essa semana, né? Tem uma paciente minha muito querida que já está há um tempo comigo e ela tem 85 anos. Ó, E, gente, eu falo que eu quero, assim, chegar nos meus 85 como ela, porque ela tem uma vivacidade, uma vontade, sabe, de estar bem mesmo. E, claro, né, se ela está comigo é porque ela procurou e ela esteve doente já, né? Teve uma depressão e ela foi melhorando dessa depressão, tinha insônia, né? Acabava comendo mal, tudo. Aí ela começou a tomar medicação, ficar um pouquinho melhor, começou a procurar uma academia. Hoje ela tá, assim, excelente, né? Ela tem 85 anos, tem um namorado. olha, Ela se relaciona sexualmente com esse namorado que tem 88 anos. gente, que história Sim. fantástica, assim, muito, Tá. nossa, fenomenal. E ela falou assim: esses dias eu tava na praia passeando,
caminhando, e aí um senhor me olhou, me cumprimentou, né, caminhando na praia de manhã. Eu cumprimentei ele, de repente ele voltou para mim e falou assim: ah, você é daqui? Daí eu falei: ah, não, eu sou de São Paulo, tal. E ele falou assim: ah, então foge comigo. E ela falou, A iniciativa, gente. Os caras das antigas tinham bastante. e ela falou assim: olha, minha filha que tem 50 anos falou: mãe, você está fazendo mais sucesso que eu. Então, sobre beleza, né, Poli? É o que você traz de conteúdo, é o como você está se sentindo, né? Você está bem, você se sente bem, a sua aparência, né? Não só por fora, mas por dentro, assim, você tá feliz, né? Você tá, acho que é até a energia que passa, né? O outro olhou ela na rua e viu que ela estava bem. Então, é claro que ele foi conversar com ela. Então, a beleza é muito mais do que só a aparência ali, né? O rosto, o cabelo, né? O corpo. É o que tá por dentro e o que as pessoas conseguem passar disso. Mas, então, idade, né? Exato, não, e eu acho que esse é o grande ponto das redes sociais, que muitas vezes acabam deprimindo mulheres que são belas, né, e não conseguem se enxergar porque estão buscando um alvo ali meio que premeditado, e nem tudo é instagramável, né? Então esse alto astral, essa virtude, esse conteúdo, muitas vezes não é passado através apenas de uma imagem, né? Então eu fico pensando assim, hoje também tem muitas senhoras fitness que estão bombando nas redes e aí cultuando um corpo numa idade que, assim, com certeza exige muito sacrifício, mas esse sacrifício você nem sabe do lado de lá se realmente pensando na saúde mental, se essas pessoas realmente são felizes do ponto de vista, né, atrás das cortinas, assim, como que é isso? E, bom, eu falo muito também sobre a questão, às vezes, das medicações, né? Tipo, que nem eu comentei dessa paciente que ainda é jovem, mas tem uma outra galera que já está numa fase mais avançada, usando, sei lá, chip da beleza, que tem riscos maiores e muitas vezes compram uma falsa ideia, sabe? Tudo por um padrão que realmente é estético, sem tanto conteúdo, né? E lá ela comentou mesmo de um estudo lá que foram, assim, é um segmento, tá em alta, né? Assim, esses estudos que são mais prolongados, acho que eram mais ou menos 8 mil pessoas, e aí era lá de 1957 até 2011, que eu anotei aqui, porque senão eu esqueci. E aí, basicamente, eles fizeram realmente uma associação de que ser bonito não fazia as pessoas serem mais felizes, mas sim a questão do conteúdo, porque trazia mais confiança e aí essas pessoas passavam a ser percebidas como mais atraentes, né? Só que é isso. Nem tudo é instagramável e a gente precisa ser sincero com a gente mesmo na hora da gente se avaliar. Eu acho que é muito essa questão. Primeiro você se permitir, né? Sem muitos estigmas e tal. Mas, ai, gente, eu acho que deu uma perdida aqui no meu raciocínio. É isso que você estava falando daí desse estudo, né? Tem até um outro estudo que fala que foi mais ou menos 3 mil pessoas que eles conversaram, né, de adultos de 18 até 50 anos, falando sobre o interesse das pessoas em pessoas mais jovens, né? Será que a pessoa se interessa por pessoas mais jovens porque elas são mais bonitas, né? E aí viu que não, que isso é um mito. Na verdade, você até pensa, né? Porque é aquela beleza do jovem, né? E a vitalidade do jovem vai estar à frente, mas não, as pessoas elas não buscam isso, né? Elas buscam pessoas, né? Você parecer com pessoas, você ter um conteúdo que agrega para o outro te dar alguma coisa em troca, né? Então, porque as relações vão ser sempre troca, né? Sim, é sempre complementar, né? De alguma forma precisa ter uma conexão. Aquelas relações mais verdadeiras, pelo menos, né? Aquelas onde você tem ali uma certa profundidade, não tanto. Existem trocas superficiais também, que às vezes é necessária, mas enfim, realmente é interessante esses estudos, né? Que vão abrindo um pouco a nossa cabeça e só que é difícil colocar em prática num meio onde realmente está sendo ali cultuado um corpo, né? E ai, gente, fugiu de novo. Acho que eu tô meio desconcentrada hoje. Bom, mas na prática, como que isso aparece para você assim dentro do consultório, né? Tenta focar assim mais ou menos nesse público aí da mulher 40 mais e
Tipo, pensando nessa questão do impacto, né? Uhum. Das redes sociais e tal. Tem muita gente deprimida, eles não vêm eles vêm com essa autopercepção de Uhum. estar triste e tal, porque às vezes está tão no automático, vivendo, 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 e aí vem com várias outras questões e você que tem que ir na consulta, sei lá, meio que tentar compreender o que é que está acontecendo, que às vezes não é medicação, né, que vai trazer esse bem-estar, esse resgate desse paciente para ele se sentir bonito. Uhum. Tem de tudo, né, que aparece. Tem a mãe pós-gestação, né, ou durante a gestação que engordou e que tá vendo na internet aquelas super magras que não tem nem barriga, né, e ficam muito chateadas, né, e pioram os sintomas durante a gestação. Já tinha uma depressão, então durante a gestação se sente muito feia, não quer sair de casa, porque nenhuma roupa serve, acha, óbvio que não vai servir, né, mas assim, realmente desconfortável. Tem as mulheres que depois dos 50, isso é mais assim, depois dos 50 anos, que começam a perceber o envelhecimento da pele mesmo, do tônus muscular. Tenho até uma paciente assim que ela é bem deprimida e é bastante por essa questão mesmo do envelhecimento, de não aceitar rugas, né? Então ela até chega a ter o diagnóstico de dismorfismo, né? Porque ela tá bem para a idade dela, mas ela acaba sempre ela acha que ela tá ruim, né? Então ela vive procedimentos, né? Ela não aceita a estética dela, ela não aceita a idade dela. Isso é ruim, né? Porque aí é um trabalho multidisciplinar, né? Sempre o transtorno dismórfico corporal, que é quando você tem essa obsessão, né, por ser diferente, essa compulsão por fazer procedimentos para ficar de uma outra forma, é uma preocupação excessiva, né? E isso impacta diretamente na tua vida. Acaba sendo um tratamento multi, não é só com psiquiatra, mas com psicólogo, né? A terapia cognitivo-comportamental é muito boa sobre isso, porque acaba abordando de uma forma mais prática, né? Essas questões. Então, chegam vários tipos, assim, e é sempre mais. Tem homens também, né? Mas chegam mais mulheres mesmo, a porcentagem é maior em mulheres. Assim, qual que é a definição assim para você ser o diagnóstico de transtorno dismórfico corporal? O que abrange assim, tipo, esse diagnóstico assim, para ser considerado? É a preocupação excessiva, né, obsessiva, né, de um defeito imaginário, né, que a pessoa cria, ou então um pequeno defeito que ela tem da sua aparência física e ela fica preocupando-se intensamente, né? Ela pensa nisso todos os dias, a vida dela é em torno disso, né? Ela tem um sofrimento significativo, né? E ela acaba alterando a qualidade de vida dela. Então, você tem um prejuízo nas rotinas, né? Nas atividades diárias, porque a pessoa não consegue se conformar com a própria aparência. Seja peso, seja, né, envelhecimento, tem várias características aí. E o tratamento, como você já falou, né, é multidisciplinar, assim, mas os remédios chegam a ajudar de alguma forma? A Que gestão. sentido? Qual é o sofrimento que a medicação consegue aliviar e até que ponto a gente, assim, fala, olha, a partir daqui precisa ser um trabalho mais, sei lá, comportamental, como você falou. É sempre junto, assim, o primeiro tratamento é a psicoterapia, né? Claro, se não tiver uma melhora, assim, nós orientamos o psiquiatra para fazer um ajuste medicamentoso. Geralmente esses pacientes eles vêm com uma depressão, né? Bastante ansiosos, assim, para resultado. Então, usamos um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, geralmente é a primeira escolha, né? Para aliviar, para acalmar, para que eles fiquem mais tranquilos, né? Eles atuam já na serotonina mesmo, né? Então, é mais essa parte. Casos mais graves, nós podemos usar até antipsicótico, mas geralmente são antidepressivos que são usados. E é fácil de convencer esses pacientes, assim, ou na verdade você vai tentando levar, né? Não, É difícil. é bem difícil, porque muitos medicamentos podem causar aumento de peso, então muitos vêm pelo corpo, né? E aí não querem tomar nada porque acham que vão engordar, né? Mas assim, cada indivíduo, né? Cada indivíduo vai responder de uma maneira à medicação, então vai ter efeitos colaterais ou não, isso
não depende muito da medicação. Tem algumas mais, outras menos, mas cada indivíduo responde de uma forma. E aí é um pouco difícil, por isso que a psicoterapia ajuda muito, né? Em conjunto, a pessoa vai entendendo, né, que é realmente uma doença e que a doença precisa realmente de uma medicação. Acho que esse é o primeiro passo, né? O lance da conscientização. Às vezes é complicado porque é como se o paciente estivesse fechado num quarto escuro. Ele não consegue, assim, enxergar um palmo na frente, né? Tá tudo perfeito e tal, mas, enfim, é uma dinâmica toda que, assim, o primeiro passo é a conscientização para você, de fato, poder transformar a sua saúde. Então, você tem que estar aberto a, Uhum. né? Enfim, toda a parte da psiquiatria eu acho que é complicado e tem muito estigma por conta disso, né? Seja o usuário de droga ou, enfim, substâncias de uma forma geral, né? Álcool também, ou, sei lá, tratamento de obesidade. Muitas vezes tem outras comorbidades, outras queixas associadas. E enquanto o paciente não compreende onde está a raiz do problema e ele não se torna consciente, ele não vai conseguir dar o primeiro passo para a melhora dele, né? Sim. E quais são as comorbidades que estão associadas a esse transtorno dismórfico corporal? Assim, A depressão, né, é muito comum, então eles vão chegar pela depressão, né, geralmente. Transtornos ansiosos, como o transtorno de ansiedade generalizada, né, transtorno de pânico, isso também, né, porque eles se sentem tão desconfortáveis que eles têm uma descarga adrenérgica aí, tem sintomas ansiosos como palpitação, né, tremores, boca seca, tem dificuldade de ficar no meio das pessoas, né, porque vão sempre se sentir piores, né, que os outros. Então, mais provável que tenha um transtorno depressivo ou um transtorno ansioso comórbido. entendi. E só para constar também que eu queria falar, eu fiz um enquetezinho hoje e aí eu coloquei: você se sente bonito? Gente, assim, aí a primeira era sim, claro, com certeza. O segundo era não. E a última era tipo, não sei. Se somasse o não sei com o não, dava 50% se sentia bonito e 50% tipo, não sabe. Tipo, não e não sabe. Então eu falei, caramba, tipo, é mais impactante do que eu imaginava, assim, né? Tipo, assim, as pessoas de alguma forma sentem que falta algo. E por mais Uhum. que não tenha um impacto tão grande na funcionalidade delas no dia a dia, aí lá vai eu como geriatra, entendo que nesse estudo daí da Carmita de 50 anos, que eles falaram que a pessoa que se sente bonita se cuida mais, e a gente sabe que é o estilo de vida que vai acumular as doenças ao longo da vida, isso é muito relevante, né? Porque aquela pessoa que não se sente bonita e não se cuida, ela tem maior chance de acumular doenças, e as doenças geralmente são crônicas, e é isso que vai limitar a qualidade de vida delas, não só o bem-estar subjetivo, mas também o físico, né? Porque aquilo, o emocional vai interferir no físico e aí a É gente uma perde. bola de neve, né? Você não sabe onde que começou. Começou, aí vai 20, 30 anos de queixa e chega no geriatra para resolver tudo na primeira consulta, cheio de sintomas somáticos, né? Então, falta de ar, dores articulares, às vezes musculares, aquele estado de hipervigilância, a questão da compulsão por doce, fissura, né? Tipo, excesso de preocupação, déficit de concentração. Aí o paciente, na hora, na nossa frente, falei, gente, mas demorou tudo isso? Como? Quanto tempo você... Todas essas queixas, você demorou quanto tempo para vir procurar, né? Tipo, acho que é o... E, assim, outra coisa, né? Existe um movimento nas redes também, esses movimentos feministas, meio que contrário a esses padrões estéticos, que tenta passar essa mensagem, né, de diversidade, aceitação do corpo. Quais são os vieses desse movimento, sabe? Tipo, eles chamam até, a Carmita também comentou um negócio desse, eu nem chamava o movimento do body positive, tipo né, tipo Oral. Assim. isso. Uhum. É.
Esse movimento, né, ele tem uma questão para promover, né, uma relação benéfica entre os corpos, né, humanos, assim, para você não ficar diferenciando muito isso e aceitando, né, e valorizando o que você tem. Então, todos os corpos, eles são dignos de amor, respeito, cuidado, né, é digno, né, nós sermos diversos, né, a diversidade corporal. Então, ela existe, sempre vai existir e ela precisa ser aceita, né? Então, eles falam desses desafios de padrões da mídia, né? Que vem há muitos anos, aquelas modelos, né, que eram muito magras, né? Tinha até casos de modelos que acabavam falecendo por anorexia mesmo, porque elas paravam de comer porque não conseguiam empregos. Então, já tem prejuízos há muitos anos. E hoje, com o advento do Instagram, né, todas as redes sociais, isso fica mais nítido, né? Porque as pessoas têm mais acesso. Então, tem acesso até a dietas inadequadas de ficar sem comer por muito tempo, né? Sem acompanhamento nenhum, restrições de calorias, restrições de nutrientes. E aí vem essas pessoas, né, falando contra isso. Né? E isso é muito bom, né? Porque realmente cada indivíduo é diferente, né? É bom ser diferente, né? Se fosse todo mundo igual, não teria nem graça, né? E Sim. aí, da autoestima, da mulher empoderada, tendo o corpo que quer, né? A importância de mostrar, assim, na mídia mesmo, né? Os corpos reais, estrias, celulites, né? Rugas, tudo. E também a saúde mental, né? Para que você valorize o seu próprio corpo e aí não acho que o seu corpo, porque não é igual ao do outro, né, não é um corpo bom. Então você não tem essa interferência na saúde mental se você se aceita. Também valorizar, assim, começar a valorizar mais o lance da funcionalidade desse corpo, né? Tipo, de ser independente, porque infelizmente a gente realmente só dá valor quando perde. E aí eu vejo da minha prática, né? Essa galera que hoje faz uso de remédio para emagrecer e hoje não precisa nem de receita, né? Vai lá, toma um Ozempic, toma um Victoza, um remedinho. Eu até vi um videozinho de seu com a Andrea, de tipo, qualquer coisa, a pessoa, tipo, ai meu Deus, eu tava esquecendo um remedinho. Tipo, pra quê? Ah, pra diminuir meu apetite. E aí, emagrecer por um esforço, né? Tipo, desse padrão. Só que a pessoa não se liga que ela tá fragilizando, então ela tá, tipo, envelhecendo antes. Uhum. Porque no assunto, quando o assunto é envelhecimento, o grande estigma, o grande marco é você perder massa muscular. Quando você perde muito rápido, você não perde só peso, né? Você perde músculo também. E aí nisso o paciente fragiliza. E aí ao longo de anos, poxa, aquilo que você poderia ter perdido em 20, 30 anos, você acelera, tipo, sei lá, em 5. Já ouvi muito paciente jovem falar que fez receita de internet e que jogava futebol, né, gordinho, ele tinha explosão. Quando ele fez a dieta, e assim, era uma esse não foi nem paciente, era uma conversa de churrasco mesmo. Não, porque eu pesava tantos quilos e ele tava super orgulhoso que tinha emagrecido com as dietas e dicas do doutor fulano de tal, nas redes e tal, e não tinha acompanhamento nem de nutricionista, nem de médico, nem de nada. Aí eu falei, pô, mas cuidado, né? Assim, eu sou geriatra e tal, na época eu nem fazia nutrologia. Mas aí falei, toma cuidado, esses emagrecimentos rápidos, você acaba perdendo muito músculo. Ele, nossa, agora que você está falando realmente, porque eu percebi que eu fui correr e aí agora eu não tenho mais a mesma energia, a mesma dinâmica, eu sou muito mais cansado. Eu falei, então, cara, procura alguém para fazer o seu segmento certinho. Então, assim, existe um viés dos dois lados, né? Aquela pessoa que está acima do peso e quer se aceitar como se excesso de peso, não, eu preciso aceitar meu corpo do jeito que é, e tipo, feminismo, e bate o martelo, e não quer olhar para o problema, que tem a questão do enfrentamento, e aquela pessoa que também quer fazer tudo sozinho, sem compreender um pouquinho dos riscos de quando se usa uma medicação, né? E, então, acho que essas questões, assim, de... É bom ter um profissional. Quando você não está se sentindo bem, isso realmente é muito subjetivo, mas, pô, se você come bem, dorme bem e tá tendo energia, tem aquela vidinha equilibrada com lazer e tal, ok. Agora, se de alguma forma você tá tendo sintomas que dão falta de ar, dores recorrentes, tá irritado, picos de explosão, ou
perdeu o prazer em coisas que fazia antes, está com déficit de concentração, cara, procura um profissional para poder te dar uma orientada, né? Eu acho que essa que é a... Porque não é, acho que esse movimento, né, do corpo, falando do corpo, né, de se aceitar, acho que tem que ter um movimento também de não crer em tudo que está na internet, né? Que além dessas exposições de corpos maravilhosos, tem também muitas notícias que não condizem com a verdade, né? Assim, receitas maravilhosas e milagrosas, né? Ou vidas perfeitas, né? O que as pessoas postam é 10% da vida delas, né? E escrever é muito fácil. Hoje você entra no chat GPT, ele escreve tudo para você ali, você coloca e pronto, se você quiser seguir, né? Mas nós não somos robôs, nós somos pessoas, nós somos seres humanos e nós temos uma capacidade maior, né, de conseguir coisas do que robôs. Então, que busque, acho que a primeira coisa é autoconhecimento, se conheça, né, vai atrás disso, né, qual é a alimentação que me faz bem, qual é a alimentação que não me faz bem, eu preciso realmente suplementar alguma coisa porque eu não consigo comer, não está na minha dieta, né, qual é o tipo de atividade física, não é todas para todos, né, claro que musculação vai ser sempre a mais indicada, mas não gosta, começa com outra coisa que gosta, né, muitas pessoas chegam, acho que chegam para você também, igual você falou, já no final, né? Lá na doença mesmo. Então, o que nós queremos é que cheguem pessoas já ainda saudáveis, né? E que não queiram adoecer. Porque depois que... Por que os convênios são mais caros para idosos? Né? Porque acumular, eles são mais trabalhosos, honestos mais, né? Então, o idoso, ele vai se cuidar lá, né? Só na velhice, quando ele chega a ter uma doença. Então, se você se cuidar antes, se cuidar quando você é jovem, né, ainda, você não precisa pagar tão caro, né? Não só de convênio, mas da tua vida mesmo. Você vai ter que fazer muito mais esforço para conseguir construir o que às vezes você tivesse feito antes, um pouquinho cada dia, né? Você chegaria muito melhor. Exatamente. É o que eu falo, a prevenção, né, promoção de saúde é mais eficaz, mais barato e assim, vai te dar mais tempo de vida com mais qualidade. Não é só, não quero viver muito. Eu não tô preocupada se você vai viver muito ou pouco. Eu tô preocupada se você vai viver bem enquanto você estiver aqui nesse mundo, né? Então, eu acho importante esse movimento do body positive, né? A positividade dos corpos e tal, pensando na libertação, na questão da autoestima, né? Aceitação aí das diversidades, mas nem 8 nem 80, como tudo na vida, a gente tem que tentar ficar aqui no meio para, de fato, não ter nenhuma sequela, né? De alguma forma, você pode acabar trazendo um problema maior quando você é muito extremista, né? Então, gente, deixa eu ver aqui. Acho que você viu alguma... Viu, pessoal? Assunto importantíssimo. Acho que ninguém... A verdadeira beleza vem do interior e não do exterior. Isso, às vezes, né, pensando nos jovens, assim, eu sei que é mais fácil a gente falar do que colocar em prática, mas eu acho que ninguém vai ser mais interessado na nossa saúde do que nós mesmos. Então, uma vez uma amiga virou para mim e falou assim: mas é porque você faz parte do padrão, você não se incomoda porque você é magra, tem olho claro, não sei o quê. Falei, cara, se te faz mal, te afasta. Tipo, tá te ajudando no quê, exatamente, né? Assim, você ficar seguindo blogueira que tem um lifestyle totalmente diferente do seu, que você... É isso, né? Não sabe nem se é verdade aquilo que tá do lado de lá. E assim, um corpo perfeito, escultural, não necessariamente é um corpo saudável. E hoje a gente tá vendo cada vez mais celebridades que fica, né, vive para o corpo, porque são celebridades e trabalham com a imagem, é totalmente diferente de uma pessoa que tem uma vida cotidiana, com relacionamentos, com família, com outra sobrecarga. Então, tem que ser gentil, né? Tipo, então, consigo mesmo. Se faz mal, afasta. E aí, vê o que vale para você, né? Acho que... Não sei. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para essa galera que está seguindo a gente, assim, como psiquiatra, pensando mesmo de promoção de saúde, assim, uma dica para ficar livre dessas armadilhas, vamos dizer assim, das redes sociais? Assim, a primeira, não é todo mundo que tem TDAH. Boa! Porque tem
chegado assim, gente, olha, é um Só hoje, absurdo, tá? acho que eu atendi 3 e eu nem sou psiquiatra, tá? Tipo, assim, só atendi, mas assim, o paciente, não, doutora, só que eu tô seguindo a doutora falando de tal, daí eu tava vendo não sei o quê, porque eu acho que eu tenho TDAH. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Tipo, no É. final complicado, mas é isso, uma boa mensagem, uma ótima mensagem. E, e assim, nós somos todos diferentes, né? Não busque se comparar, porque eu já falei isso algumas vezes, assim. Você vai olhar a grama do vizinho e você vai achar que é mais bonita que a tua, né? Mas a grama do vizinho às vezes vai ter rosas e você nem gosta de rosas, né? Você vai plantar no teu uma orquídea, uma flor diferente. Então faça isso, assim, não olhe para o outro de uma forma que você queira ter que o outro tem, porque às vezes ela não vai ser boa para você, né? Veja o que você realmente quer para você seguir, né, nesse caminho e conseguir construir e colher, né, plantar essas sementes que você vai colher depois de uma forma que você vai ter um caminho florido, mas que você escolheu, né? Então, acho que é essa a mensagem, né? Eles ali acho que perguntaram também falar sobre crise de ansiedade. Peraí, é que pra mim não tá rodando aqui. Amém. Pode ler se você já viu, porque eu tô rodando. Aí falou falar de crise de ansiedade. Fala de crise de ansiedade. Pode falar. Como é que vem um surto de ansiedade, daqueles mais comuns, né? Nosso feijão com arroz, que tipo, não precisa nem ser psiquiatra pra, tipo. A ansiedade aumentou muito, né, depois da pandemia. Então, as pessoas que já tinham pioraram, né, as crises de ansiedade, e quem não tinha começou a ter. Por quê? Por causa das dificuldades que a pandemia acarretou. Ficar mais dentro de casa, pessoas perderam muitos entes queridos. Então, esse medo, né? O que que é a ansiedade? A ansiedade, ela faz parte de todo ser humano e ela nos ajuda a levantar da cama, a fazer as nossas atividades diárias, né? Então, ela é um impulso, porque é um impulso noradrenérgico, né? Adrenérgico. Então, te dá energia para fazer as coisas. Só que quando você, né, tem muitas preocupações e de alguma forma você não se alivia dessas preocupações, elas vão acarretar sintomas no teu corpo mesmo, né? Então você vai ter taquicardia, né? O coração acelerado, as mãos ficam bem geladas, os pés gelados, você se prepara para uma fuga mesmo, né? Como se agora, assim, alguém entrasse aqui na minha porta, com uma arma, né, tentando me assaltar. Eu iria sentir o quê, né? Eu ia ficar em pânico, desesperada, com todos esses sintomas que eu acabei de falar. Só que isso, quando você tem um transtorno de ansiedade, de pânico-like, por exemplo, você tem essa descarga toda que eu sentiria agora, de uma hora para outra. Você não sabe o que está acontecendo e de repente você sente tudo isso, você acha que você vai morrer, porque você fala, não é possível que eu estou sentindo tudo isso. E aí é uma sensação muito ruim. Essa sensação dura de 15 a 45 minutos, mais ou menos, né? E depois passa, você consegue ficar tranquilo, mas sempre pode acarretar aquele medo de ter uma outra, né, crise de ansiedade assim. E isso que acaba prejudicando no dia a dia, porque você fica pensando sempre que vai ter uma crise e acaba tendo novas crises, né? As crises de ansiedade também pode ser o transtorno de pânico, por exemplo, não o transtorno de pânico, mas o transtorno de ansiedade generalizado, é aquela pessoa que fica sempre pensando em algo catastrófico, né? Ah, eu vou sair daqui, não, mas se eu bater o carro? Ah, e se, né, meu filho for atropelado? Eu vou andar de avião, o avião vai cair, né? Então é sempre aquele pensamento catastrófico de algo ruim que vai acontecer e que também acaba te prejudicando, que você não consegue dormir, né? Fica mais agitado. Tomar E para tudo. decisão, porque é tanto medo que não consegue mais desempenhar, né? Fazer É, aquilo que precisa ser feito. E esse e, estado de hipervigilância às vezes também dá um cansaço. uhum, Que a pessoa pensa, não consegue fazer, porque ver tá atrelado, cansada, e né? aí vem atrelado à depressão, né? Por isso que eles sempre caminham muito juntos, porque acaba sendo geralmente os receptores, né? Noradrenalina e serotonina. E o tratamento é sempre algum antidepressivo, né? Primeira escolha também, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, então fluoxetina, sertralina, escitalopram, os mais conhecidos. Para pânico, a paroxetina se usa bastante, né? Apesar dele ter um
pouquinho mais de ganho de peso, mas são essas medicações. Transtornos de pânico e transtorno de ansiedade generalizada, você precisa tratar, tá? Porque senão isso piora, né? Você causa uma inflamação neurológica mesmo, né? E todo o seu corpo fica mais inflamado, então você vai ter piora na memória, piora na concentração, piora nas atividades diárias, né? Piora do sono. Então, tudo isso vai te prejudicar ao longo da vida, se você não tratar. Então, precisa fazer um tratamento. Primeiro tratamento com a terapia cognitivo-comportamental. Se não melhorar, aí com medicação, né? E sempre fazer um acompanhamento. Não vai ser para a vida inteira, né? Se for o primeiro episódio, né? Mais episódios aí tem que ver se vale a pena tirar a medicação, mas não precisa ter medo das medicações, elas não causam prejuízo, na verdade elas são tratamento e são como se tomasse uma medicação aí, né? O diabético para diabetes mesmo e para o pâncreas funcionar direitinho, então nós tomamos uma medicação para o nosso cérebro funcionar direitinho. E eu acho que é bem isso que você falou, né? Porque a cognitivo-comportamental é uma linha da psicologia que ela é mais pragmática, assim, né? Faz e vai criando algumas mudanças. Mas, às vezes, para quem tiver oportunidade, a questão do autoconhecimento, quando você aprofunda um pouquinho naquilo que te leva ao sofrimento, né? Tipo, você descobrir, ter a consciência do seu lugar no mundo, o limite que você vai impor, porque às vezes, principalmente na questão das mulheres, né, que estão ali na geração sanduíche, de você estar preocupado com os filhos, preocupado com os pais, preocupada com o marido, e aí acaba não tendo aqueles momentos de lazer, de descanso, porque a gente fala, né, o descanso, né, férias, assim, não é só dormir, né? Quando a gente fala descanso, também inclui aquelas atividades onde você tem o seu momento. Sim. E isso, às vezes, acaba sendo como uma válvula de escape. E hoje em dia é muito comum que as pessoas não têm. A prioridade é o trabalho, a prioridade é a entrega para o outro. E a mulher, mais do que o homem, ela se doa mais. E nesse se doar, ela acaba acumulando esse excesso de preocupação. Aí, pensando bioquimicamente, né, essa descarga de noradrenérgica que você falou, que ocasiona todos esses sintomas. Então, o sentimento de punição, as coisas negativas, por mais que a sua vida seja perfeita, né, assim que a gente fala, nossa, mas eu não tenho preocupação, eu não tenho problema financeiro, eu não tenho... Porque isso é muito comum. Às vezes, na terapia que você vai descobrir quais são, de fato, os problemas que estão, assim, que você pode delegar para você poder ter tempo de ter essa válvula de escape e a sua vida passar a fazer sentido. Porque às vezes a gente vive num núcleo só de obrigações. Mulheres, porque a live está mais direcionada para mulheres, mas a gente vê isso acontecendo muito com os homens também. Então, acho que é isso. Bom, eu não sei, eu não tenho mais perguntas. Deixa eu ver, assim... Adorei a mensagem do TDAH. E deixa eu ver aqui se eu deixei de falar alguma coisa, mas eu acredito que não. Só assim, uma outra coisa que assim, cara, eu fiquei fã dessa Carmita. Eu comecei a seguir ela no Instagramzinho, porque eu não, né, não sou da psiquiatria. Super. Oi? O marido dela é urologista, ele é ótimo também. Tem umas legais. Entendi. Mas ele aí é congresso de urologia, ou ele tá sempre com ela, ele fala de... Às vezes ele fala da sexualidade no homem. Tá, entendi. Não, esse assunto muito me interessa, porque, né, tudo que tiver medicina preventiva, longevidade, bem-estar, tipo, e saúde sexual é, assim, muito relevante, tudo me interessa, então eu adoro. E aí ela citou também uma médica neurologista que viveu aí, sei lá, até ela faleceu em 2012, que ganhou o prêmio Nobel lá do fator de crescimento neural, e ela deixou uma frase que eu achei que eu também devia compartilhar. Então, as mulheres que são capazes de mudar o mundo não precisam mostrar nada além da sua inteligência, né? Então, é a questão do conteúdo. Eu acho que é difícil pôr em prática, porque a gente sabe que ver é muito mais... Parece algo mais concreto. Você está vendo que o outro está bem. Mas você não sabe por trás das cortinas, essa não é a realidade. Acho que todo mundo já sacou isso, mas mesmo assim fica aquela angustiazinha. Então, gente,
O foco é treinar por saúde, manter o seu corpo funcional até os 105 anos de idade. Para quem, sei lá, não estava nas outras lives, eu falei que o conhecimento que já existe sobre saúde e bem-estar, eles dizem que a gente poderia, todos nós, se levássemos uma vida saudável, né, equilibrada do ponto de vista de alimentação, treino, todos, o estilo de vida interfere 80% na maneira de como você vai envelhecer. Então, todos chegaríamos a 105 anos. E a partir disso, a sua genética falaria mais alto, daí realmente os mais longevos teriam ali uma genética favorecida. Mas antes dos 105 anos, não tem desculpa, não tem falar que, ai, mas a minha mãe tem Alzheimer, então é por isso, ai, porque minha mãe tinha artrite reumatoide, ah, não, porque na minha família tem depressão. Então, não vale, né? Então, acho que... Ou não tem o tempo, né? Não tenho tempo, é. Aí, tempo é prioridade. Cada um dá prioridade para aquilo que acha que é mais relevante. No caso, eu defendo e levanto a bandeira da saúde, porque eu acho que realmente é bem... sem saúde a gente não consegue correr atrás de mais nada, e com saúde a gente, né? O resto é... As medicações, né? E mais fazer cada um por si, porque isso que você falou, assim, as medicações cada dia mais caras, né? Com mais efeitos colaterais, então quanto menos nós precisarmos, né, de medicações e mais nós pudermos fazer por nós mesmos, melhor. Cada um cuidando de si, o mundo já vai ser bem mais cor-de-rosa, né? Então, gente, era essa a mensagem que nós gostaríamos de dizer para vocês. Obrigada pela audiência, a todos que estiveram aqui. Obrigada. E, bom, essa realmente foi a nossa última live, então até a próxima. Não sei quando que eu vou resolver fazer essa série de novo. Obrigada, Keren, por estar presente. E, sei lá, por toda a acessibilidade, a gente vai se falando. De repente, a gente marca umas próximas aí. Sim. Tá bom? Obrigada, pessoal. Me siga lá no Instagram, né? E tem também o que elas querem, que tá cheio de coisas novas para as mulheres aí. Com certeza. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.